Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 20 de abril. Damos início a mais uma palestra no CTI Centro de Terapias Integradas, onde a gente vai continuar abordando o tema relacionado à programação do subconsciente, onde a energia que nós vamos abordar hoje é a energia dos ciúmes. Apenas os ciúmes que desencadeia várias outras energias, vários outros sentimentos, que estão todos uns vinculados aos outros, né? É onde a gente trata de apenas um sentimento, mas que consegue abordar várias outras energias que estão vinculadas umas às outras. E como toda programação, fica bem nítido a dualidade, né? Assim somos nós, os seres humanos, né? Vivenciando essa experiência da dualidade entre o bem e o mal, o quente e o frio. Então tudo dentro de nós está baseado na dualidade. Então, mas dentro de nós existe o bem e existe o mal também. O que seria esse mal? De onde vem esse mal? E por que eu crio o mal a todo instante? Vamos lá, vamos abordar os ciúmes. Por que uma pessoa, dentro de um relacionamento, por que a pessoa tem ciúmes? Primeira coisa, vamos lá. O ciúme está como uma energia que se manifesta por último, vamos colocar assim. Mas antes de eu sentir os ciúmes, lá escondido nessa hierarquia maligna, né, vamos falar assim, porque nada de bom dá para se extrair dessas energias, né? Por que eu sinto ciúmes? Porque eu sou desconfiado das pessoas. Então, tudo isso é uma grande ilusão. Porque vamos supor, a pessoa está com ciúmes dentro do relacionamento, está com ciúmes da esposa. Aí ele cria dentro da cabeça dele que, olha, está acontecendo alguma coisa. Olha só, um pensamento, você vê? É só uma ideia que surge na cabeça. Ó, tem alguma coisa errada. Mas por que eu estou achando que tem alguma coisa errada? Porque eu estou desconfiado. Olha lá, aí apareceu a desconfiança. Mas por que eu estou desconfiado? Porque eu estou inseguro. Mas por que você está inseguro? Porque dentro de mim tem muita malícia. Olha só. Mas por que eu tenho uma malícia dentro de mim? Porque eu estou o tempo todo julgando mal as pessoas. Então vamos lá, a gente chegou no cerne, a semente maligna, né? Que se chama julgamento. O julgamento nada mais é eu expressar a minha própria opinião sem mesmo saber o que realmente está acontecendo. E o julgamento, eu falo por que é a raiz do mal. Se nós nos livrarmos do julgamento, não existe nenhuma sentença que possa nos condenar. Porque a única sentença que existe sobre a vida do ser humano é aquela que ele aplica sobre outra pessoa. Isso é o nosso mestre Jesus ensinou. E não julgue para você julgar. Na mesma medida que você julga, é a medida que você está aplicando para si mesmo. Então vamos pensar assim, ó. Toda vez que eu julgo alguém, aquela sentença recai sobre mim. Por quê? Existe uma lei do plantio e colheita. Então vamos pensar assim, ó. Só de eu julgar, eu já estar retornando para mim essa energia. Isso aí é a lei do retorno, uma energia que vai e volta. E são essas energias que nos fazem retornar e retornar, a cair, retornar e retornar aqui na Terra. A lei reencarnatória, ela se dá através do que? Plantio e colheita. Tudo que eu planto, eu colho. E se eu não conseguir colher tudo nessa encarnação, nessa vida, eu volto novamente para cá e passo pelas mesmas situações até que eu me liberte daquilo que eu estou criando. O que acontece? O que eu estou criando? Eu estou criando divisão, discórdia, apenas julgando, apenas tendo malícia, apenas sendo inseguro, apenas tendo desconfiança. Vamos lá. Mas da onde surge a desconfiança, insegurança, tudo isso? Comparação.
Eu deixei a comparação aqui no meio, porque a comparação eu vejo como uma erva daninha dentro do ser humano. Porque toda vez que eu me comparo, ou eu ou me torno uma pessoa arrogante, soberba, porque eu vou me achar melhor do que as pessoas, ou eu vou me considerar um coitado. Então vamos dizer assim, a divisão, aqui ó, a divisão social que existe, a divisão monetária que existe aqui na Terra, tudo isso traz muita discórdia, traz muito o quê? Guerras e conflitos. Então vamos dizer assim, toda vez que eu estou dentro da minha casa, dentro do sistema micro, porque o sistema planetário ele é subdividido em subsistemas. Então o sistema micro é o sistema meu dentro do meu sistema familiar dentro da minha casa. Ali, vivenciando apenas guerras e conflitos dentro da minha casa. Eu libero um campo de energia através da discórdia, através da divisão, e eu alimento, como tudo cria um campo de energia, automaticamente eu estou criando uma energia de guerra e de conflito que alimenta uma guerra lá na Ucrânia, por exemplo. Qual a diferença entre a guerra da Ucrânia e uma guerra que você cria dentro da sua casa? Guerra é guerra, porque é uma energia de guerra, é uma energia de conflito. Mas por que eu crio esses conflitos? Vamos lá, porque muitas vezes eu vou me comparar com o meu irmão, vou me comparar com a minha irmã, eu vou me comparar com uma pessoa que está muito bem sucedida na vida, eu vou sentir autopiedade, mas a autopiedade me corrompe e eu começo a sentir raiva de quem é bem sucedido financeiramente. Mas aí o que aparece? A inveja. Então vocês veem que onde foi apenas um julgamento, né? Foi apenas uma opinião, uma definição própria minha, porque eu não tenho a compreensão do que é esse planeta, eu não tenho compreensão do que é a vida, então só porque eu acho uma coisa, eu vou lá e sentencio alguém. Ah, aquele lá não presta. Aí começa a rotular as pessoas. O que é o julgamento? É um rótulo que você coloca nas pessoas. Preconceito, ignorância. Tem um outro slide lá que fala sobre o preconceito, sobre a ignorância. Então você vê, cada um desses sentimentos cria um campo de energia. E eu vou entrar num processo mais profundo que já vai para o lado espiritual. Por quê? O racional, você vê que é muito racional. A mais B é igual a C. Se você estiver julgando, você vai estar alimentando a divisão, a discórdia, a guerra, conflito, inveja, orgulho, arrogância, tudo isso que me traz o que? O estado de separação de quem? De Deus. De Deus. Então vamos pensar assim, gente. Se na Terra é necessário ter uma religião, o termo religar quem é Deus, é porque o ser humano está desligado da fonte divina criadora. E há algumas passagens que falam sobre os anjos caídos. Somos nós. Nós somos esses anjos caídos. Porque Deus não tem ciúmes. Deus não se compara com ninguém. Deus não julga ninguém. Olha aí. O julgamento final. O julgamento final vai ser ser colocado você com você mesmo na balança e vai ser analisado você e a sua vida. Olha, o que você fez? Você julgou. Quais foram os seus julgamentos? Foram esses. Então, como que eu vou analisar a minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida a partir de hoje, tendo uma nova consciência? O que eu tenho que fazer? Poxa, aí, você está passando um monte de coisa, está falando um monte de coisa, mas o que eu faço? Primeira coisa, aceita. Porque toda vez que você entra no estado de negação, você está negando uma parte de você que precisa de cura. Se você está negando, não, mas eu não sinto ciúmes, sente. Mas eu não sou desconfiado. Porque é uma programação que está embutida no subconsciente coletivo humano. Então, todas essas energias aqui, e mais um monte que existe também, é necessário trabalhar. É pegar uma energia dessa. Se vocês conseguirem analisar de vocês, aonde vocês estão julgando, então, olha,
vai cortar um caminho, vamos dizer assim. Que você vai se privar de muitas coisas aqui na Terra. Vamos trabalhar no julgamento, vamos parar de rotular aquela pessoa isso, aquele aquilo, porque o julgamento ele é aliado do preconceito, do medo, que as pessoas julgam porque tem um pré-conceito, tem um conceito pré-formado sobre determinados assuntos, coisas, e vão lá e rotulam as pessoas, enfim, uma infinidade de coisas. Mas vamos lá, o primeiro passo, a aceitação. Eu preciso aceitar que eu preciso modificar. Eu preciso aceitar que minha vida, olha, vamos dizer assim, não está legal minha vida, está acontecendo um monte de coisa na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aceitar que eu tenho uma necessidade real de mudança urgente na minha vida. Legal, aceitei. Vamos lá. Determinação, tem mais uma, tem a perseverança, mas também tem a coragem. Só tem que ter coragem. Para quê? Para poder começar a reconhecer dentro de si, com muita humildade e respeito por si mesmo. Porque a hora que você começa a ver essas energias dentro de você, você fala, sou um monstro. Então é necessário desenvolver o amor próprio. Mas para eu desenvolver o amor próprio, primeiro eu preciso parar de julgar, preciso de ter malícia, preciso parar de ser inseguro, para começar a ter respeito por mim mesmo. Porque como eu vou respeitar alguma pessoa se eu não consigo me respeitar? Toda e qualquer energia só se pode doar àquele que tem ela dentro de si. Então, a maioria das pessoas, na hora de expressar, de usar esse chakra, o chakra laríngeo, o verbo, eles expressam essa energia. Aí o que acontece? Como funciona? Nós recebemos uma energia divina qualificada, energia de Deus, e nós profanamos o sagrado. Então nós pegamos uma energia sagrada, divina, e transformamos ela em quê? Em julgamento. Nós transformamos uma energia divina em quê? Em inveja. A inveja é fruto de uma só comparei com uma pessoa, ou até mesmo uma mãe e um pai comparando um filho com o outro. Olha só o que eles estão criando dentro do lar. Isso é responsabilidade. E dá mais uma palavra-chave. Não existe culpado. Culpa é fardo. O que existe é responsabilidade. Então a pessoa começa a usar o termo assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu sou responsável por aquilo que eu penso, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo na minha vida. Dessa maneira, adquirindo a responsabilidade, tudo flui muito melhor. Porque normalmente a pessoa ficou com raiva, ficou magoada com outra pessoa, aí o que ela faz? Primeiro a culpa é dela porque ela falou tal coisa para mim. Então você pega a tua paz e coloca na mão de outra pessoa e deixa de ser responsável por aquilo que você está sentindo dentro de você. Mas para se obter resultado positivo nessa evolução, nesse crescimento emocional e espiritual, é necessário se ter responsabilidade. Ou eu assumo a responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou falando e como eu estou agindo e reagindo, ou eu ainda vou continuar projetando culpa nas pessoas que estão ao meu redor. Então o primeiro passo é aceitar e assumir responsabilidade. Tenha determinação, persevere nessa jornada. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque é por isso que Jesus fala assim, para entrar no reino de Deus eu preciso nascer de novo. O nascer de novo é isso aqui, essa nova programação, uma programação divina, onde eu persevero, eu tenho determinação, eu paro de justificar, eu estou fazendo isso por causa daquilo, está justificando. Então vamos parar de justificar. Hoje eu não vou fazer porque amanhã está procrastinando. Então são várias coisas, vários bloqueios que existem dentro da pessoa que impedem o crescimento. Mas por quê? Procrastina, justifica, mas não tem a determinação de falar, não, eu vou conseguir, eu vou pelo menos tentar, mas eu não vou reclamar. Reclamação, a pessoa passa o dia todo reclamando, mas não tem a determinação, não tem a perseverança de aceitar que tem uma nova
uma consciência antiga para ser reprogramada, mas passa o dia perdendo tempo. Não perca seu tempo. O tempo é precioso. O tempo é muito precioso. Ele tem um período muito curto na Terra de vida. 70 anos passa, na hora de ver, acabou a vida. Mas o que eu fiz assim, no decorrer da minha existência aqui? Eu reclamei mais da metade da vida. A outra metade eu passei me comparando com as pessoas. E a outra parte? Julguei a outra parte. Acabou. Acabou a vida. O que eu fiz dela? Eu desperdicei uma encarnação. Desperdicei. Então, o período que a gente vive hoje na Terra é um período que exige, vamos dizer exigir, é necessário, a palavra correta é necessário, determinação. Estejam determinados a real mudança interior. Do contrário, vai cair no julgamento, vai cair na justificativa, vai continuar procrastinando, adiando. Para que vem, acabou a vida. Aí o que acontece? Lamentação. Muitas pessoas chegam no fim da vida apenas lamenta. Mas a oportunidade que nós temos hoje de transformação é única. Então, a partir de uma consciência que é passada, porque é apenas uma tela, mas aqui nessa tela é carregada de uma energia de amor. De amor, por quê? Vou explicar para vocês. Quando você consegue administrar e criar o respeito dentro de si, o respeito é uma chave. A chave que abre uma porta que se chama amor incondicional, amor próprio. Eu começo a me respeitar tanto porque eu parei de me sentir inseguro. O que acontece? Eu paro de me judiar. Porque eu fico naquela insegurança, nossa, eu estou inseguro, eu não consigo fazer pelas palavras termos, eu não consigo, não posso, não dá, mas por que? Não sei, eu não consigo. Você vê, há várias amarras da pessoa que impedem a pessoa de caminhar. A insegurança, ela anda de mãos dadas com o medo. A pessoa tem medo, mas tem medo do quê? Eu não sei, eu tenho medo. Poxa, está lá dentro da pessoa lá o medo, mas ela não sabe o porquê ela tem medo. E se eu falar para vocês que nada disso é real? É tudo ilusão. Isso é tudo criação da mente humana. A nossa mente tem um poder muito grande. Você tem o poder de criar o que você quiser aqui na Terra. O que você quiser vivenciar na Terra, você vai vivenciar. Porque a cocriação, ela se dá através da programação do teu subconsciente. Então, se no meu subconsciente eu vivo desconfiado das pessoas, eu estou criando cada vez mais situações para as pessoas virem até mim e eu senti desconfiado das pessoas. A pessoa não está fazendo nada, mas eu estou desconfiado. Eu estou com medo da pessoa me passar a perna numa negociação. Você está desconfiado da pessoa porque você não confia em si mesmo. Quem tem a desconfiança não carrega a confiança dentro de si. Por quê? Está sempre desconfiado. É o que a gente estava falando agora há pouco. Pode da mesma fonte jorrar duas águas? Água doce e água salgada. Está aí, a programação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me empenhar, eu preciso ter determinação e coragem de me enxergar e saber o que eu preciso fazer. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Por quê? Porque ninguém mais pode fazer. Ninguém mais pode fazer isso por você. Então é necessário você ter coragem, ter determinação e ter muito amor próprio. É nessa busca, nessa jornada que você vai encontrar o amor. Aí que você pega essa chave do respeito na mão e fica determinado a encontrar o amor e abrir essa porta. A hora que você abre, o que acontece? Você já entra em um outro ciclo de paz, amor, harmonia e respeito. Paz, amor, harmonia e respeito. Eu até coloquei aqui porque é um ciclo que você entra. A hora que você sai desse campo de energia e entra nesse campo de energia, você não quer mais voltar para cá. Porque é hora que abre esse chakra cardíaco.
Nós somos dotados de 7 chakras do nosso corpo. E o chakra cardíaco é o chakra do amor. E a hora que ele se abre, e ele se abre apenas quando ele é limpo. Quando a gente vai limpando esse chakra, aliás, a gente vai limpando todos os chakras. Aí o que acontece? Aí você vai ficar, vamos dizer assim, o seu ego vai viciar numa energia mais agradável. Por quê? Toda essa programação aqui, eu não coloquei aqui nesse fluxograma, mas toda a programação do subconsciente do ser humano conduz apenas a 2 energias: dor e sofrimento. Você vê que a maioria das pessoas vivem com dor e sofrimento. Está sofrendo? Estou sofrendo. Ah, eu estou sentindo dor. Por quê? Porque eu amo a pessoa. Não, você não ama a pessoa. Dor não gera, amor não gera dor. Se você está sentindo dor, é porque você está apegado. Mas se você está sentindo amor, você não sofre. O amor não gera dor. Então vamos desassociar o amor da dor e vamos vivenciar apenas o amor. Porque o amor não coloca condições para nada acontecer. Eu amo apenas porque eu amo. Então eu não coloco condições alguma para amar alguém. Porque se realmente eu amo, eu não coloco condições para continuar amando aquela pessoa. A passagem do nosso Mestre Jesus, se alguém bater a tua face direita, a esquerda. O que é que Jesus estava querendo, o nosso Mestre estava querendo falar? Toda vez que uma pessoa, um exemplo, a pessoa vai lá e compara você com outra pessoa, na hora você já vai sentir aquele sentimento ruim, já vai começar a ficar indignado. Aí a hora que você vê, você já está com raiva da pessoa. Ao invés de você ficar indignado, você vai falar: não, eu preciso amar, eu preciso respeitar. E o respeito, gente, vamos lá, vamos aprofundar no estudo. O respeito é você respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa está querendo ofender você, você fala: não, eu vou respeitar, a ofensa é dele, não vou me sentir ofendido. Então vamos lá, me sentir ofendido. Por que eu me sinto ofendido com várias situações? Por quê? Por causa de uma energia chamada milindre. O milindroso, vocês já ouviram falar do milindre? O milindre é aquela pessoa tão dodói. Você não pode falar nada para a pessoa que a pessoa se sente ofendida. É essa energia que é responsável por a gente se sentir ofendido por qualquer coisa. Vamos lá. Após entrar nesse ciclo de paz, amor, harmonia e respeito, vamos lá. Esse aqui já está até no outro fluxograma lá, mas eu achei interessante colocar. Uma energia que é bem interessante, a abundância e a prosperidade. Existe embutido no subconsciente coletivo humano que ser pobre é de Deus, vamos dizer assim. As pessoas não, porque o rico não vai entrar no reino dos céus, mas vamos dizer assim, a miséria não traz alegria para ninguém. Não traz. Então, mas por que as pessoas ainda aceitam? Porque vivenciam a escassez. Vamos lá. Por que as pessoas passam por dificuldades aqui na Terra? Dificuldade financeira. Existe uma memória no subconsciente da pessoa relacionada às vidas passadas. Aí as pessoas às vezes pensam: mas por que Deus permite a pessoa nascer, alguns ricos, outros nascem pobres? Por quê, né? Porque a escassez veio para a pessoa porque em outras existências a pessoa viveu muita abundância, prosperidade, só que vivenciou muito isso aqui, ó, arrogância e orgulho. Aí o que acontece? A pessoa vem passar por uma experiência novamente na Terra, só que na escassez. Por quê? Para aprender o quê? Humildade. Então vocês veem, gente, que tudo tem um porquê, tudo tem uma resposta, mas é aí que entra o quê? O não julgamento. Antes de eu julgar, eu preciso estudar, eu preciso buscar o conhecimento correto e obter a compreensão correta do que acontece aqui na Terra. Porque muitas vezes as pessoas até falam de Deus, né? Deus é injusto, né? Quer julgar Deus também como injusto. Mas a fonte criadora, ela
age com a mais plena perfeição divina aqui na Terra. Tudo que acontece está dentro de uma balança divina. Então, se eu estou vivenciando algumas coisas desagradáveis aqui na Terra, existe um motivo, existe um porquê de eu estar vivenciando isso. E tudo isso que está no meu subconsciente é o que cria a minha realidade. Então, tudo que eu acredito se torna real, tudo isso vai ser real na vida de todos nós. Mas se eu começo a me reprogramar, mudando chavinha por chavinha, ao invés de sentir, de me comparar, não, eu vou ter determinação em mudar a minha programação. Existem as ferramentas que eu deixo sempre à disposição, porque é muito simples, que é uma técnica que se chama chama violeta. Um exemplo. No momento que eu paro, penso, a hora que eu vejo, eu estou me comparando com uma pessoa. Aí vem o quê? O reconhecimento. Eu reconheço que eu estou me comparando. Antes que se torne uma arrogância, ou uma autopiedade, ou vir uma inveja, e eu me torne mais orgulhoso do que eu já sou, eu vou falar assim: eu sou um ser de fogo violeta, sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, sou a pureza que Deus deseja. É uma ferramenta. Eu falo uma coisa bem simples. Você vai perto de um terreno, vai ter uma enxada e você tem uma roçadeira. Então vamos usar a roçadeira. A chama violeta é a roçadeira que vai fazer você carpinar rapidinho. E por quê? Eu estou criando um campo de energia dentro de mim, de comparação, que se torna uma inveja, que se torna uma autopiedade, mas não, é o meu campo mental. Eu crio um campo chamado chama violeta que vem e faz a transmutação. Transmutação é mudar a polaridade da energia, de negativo para positivo. Mas vamos voltar na abundância e na prosperidade. Ela só para esclarecer o campo de energia, a ferramenta para utilizar na transmutação. Abundância e prosperidade. Para se liberar um campo de energia de abundância, prosperidade, sucesso, alegria, eu preciso desenvolver muito essa energia de humildade. Por quê? Vamos dizer assim, se vem uma energia monetária, porque o dinheiro é um campo de energia na Terra também. E esse campo de energia, vamos dizer que é poder. Toda pessoa que tem muito dinheiro aqui na Terra, ela é muito poderosa. Então ela tem autonomia de fazer o que ela quiser. Então, mas o que eu vou fazer? Se vem 120 milhões na minha mão hoje, o que eu faço com todo esse dinheiro? Será que eu vou me tornar uma pessoa arrogante, vou pisar nas pessoas, ou até mesmo vou acabar me matando por não ter consciência de quem eu sou e o que fazer, e como agir e como pensar? Então, para que a gente possa se livrar dessas energias, primeiro, é muito importante o orgulho e a arrogância. E para aprofundar um pouquinho mais, eu vou falar um pouco sobre forma e pensamento. Cada pensamento desse, cada energia dessa é apenas um pensamento. E todo pensamento, ele cria forma. Aonde? No plano astral. Junto, paralelo ao nosso plano físico, aliás, junto aqui com a gente, existe o plano espiritual, o plano astral, que é onde cada pensamento desse aqui, ele toma forma. Eles se chamam formas de pensamento. Essas formas de pensamento, elas criam vida. Por quê? Por exemplo, a pessoa tem inveja. Você não vê que as pessoas que têm, você chega no lugar, tem algumas pessoas que têm uma percepção energética mais apurada, nossa, eu senti que aquela pessoa está com inveja de mim. Tem algumas pessoas que têm essa percepção. Mas por quê? É um campo de energia. E esse campo de energia, ele vai tomando uma forma, e ele se torna uma entidade astral. As pessoas falam que são demônios, mas não tem isso aí. Então, mas quem criou esse demônio? É o ser humano, o próprio pensamento dele. Então, é necessário ter a consciência,
se conscientizar de tudo que você está pensando, e se você ainda reforça com o verbo, com a palavra, tudo isso vai tomando uma forma muito maior aqui na Terra. Aí o que acontece? A minha vida não vai para frente, porque está com inveja das pessoas. Aquele campo de energia chamado inveja, quando a pessoa tem um campo mental muito forte, vai até a pessoa, acaba adoecendo até as pessoas. Tem muitas situações que as pessoas vão no médico, está doente, mas não sabe o que tem. Isso é isso. Quando não é a própria pessoa que cria, é outra pessoa que lançou. Então, consciência, todos esses sentimentos são campos de magia negra. Então, poxa, mas a pessoa pensa que magia negra, o negócio que vai fazer na esquina, não. Magia negra, se você tem ciúmes da sua esposa, você faz um campo de magia negra contra ela. Se você tem inveja, você faz um campo de magia negra. Se você tem raiva, eu vou usar a raiva agora, porque a raiva normalmente é um pensamento muito repetitivo das pessoas. Se você pensa o dia todo naquela pessoa, nossa, eu não acredito, indignado, com raiva, você começa a criar uma forma de pensamento. E se você passa o dia inteiro, você joga esse campo de energia lá para aquela pessoa. Por quê? O que acontece? Um pensamento, se você pensar em uma pessoa, de imediato ocorre uma conexão energética. Conexão energética, existe uma transmissão. Imagina uma linha, nem linha de energia elétrica. Quando você pensa, por exemplo, eu penso na minha esposa o dia inteiro, eu me conectei com ela. Aí eu estou com raiva dela, aí eu fico mandando aquela raiva para ela o dia inteiro. Aquela pessoa do outro lado da linha, vamos dizer assim, vai chegar no fim do dia e não vai estar assim, até encurvada. Mas por quê? Você não vê que tem gente que fala, nossa, eu estou cansado, estou exausto, mas por quê? Ou é você que está sugando sua própria energia, ou pode ser também uma outra pessoa que está com raiva de você e está jogando energia em você. Então tudo é energia, tudo é mental, porque tudo que você pensa acontece, tudo que você cria vira realidade, tudo que você acredita se torna real na tua vida, você vivencia. Então vamos ter responsabilidade naquilo que a gente quer vivenciar. Se eu quero ter uma vida plena, uma vida de paz, amor, harmonia, eu tenho que parar do quê? De criar divisões. Onde? Dentro da minha casa. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Tirar a divisão dentro de mim. A divisão é uma entidade também, que ela vem trazer o quê? Discórdia. Então você vê, o plano espiritual é muito real. E essas entidades, eles trabalham dentro do sistema familiar, por quê? É ali que tudo acontece. Aí vem essa entidade da divisão e começa a dividir a casa. Jesus falou, vem dividido não prospera. Então a prosperidade se dá a partir da unicidade. Por quê? Tudo isso me traz o quê? Um estado de separação, tanto do Pai, do Divino, quanto do meu irmão. Por quê? Qual é o meu propósito? Ver Deus no meu irmão. Porque toda vez que eu estou em estado de separação, é porque eu estou rejeitando alguém. Olha lá, a gente chegou numa outra energia chamada rejeição. Por que eu estou rejeitando as pessoas? Por quê? A rejeição do julgamento. Eu vivo rejeitando as pessoas porque eu não fui com a cara dela, não fui com a cara daquela pessoa. Por quê? Porque você está julgando aquela pessoa. Ah, mas por quê? Porque eu não gosto dela, porque ela me fez isso, porque eu não perdoo. Olha. Então, você vê, gente, é tudo coisa muito simples, mas ao mesmo tempo requer o quê? Esforço correto. O caminho óptimo de Buda, ele fala sobre o esforço correto, pensamento correto, fala correta, ação correta. Então, eu preciso desenvolver várias coisas dentro de mim, que é o autoconhecimento, e eu me compreender e compreender o porquê que eu estou criando coisas desagradáveis que me conduzem à dor e ao sofrimento. Então, se eu não mudar a minha programação, eu estou fadado à dor e ao sofrimento.
Se eu não mudar essas chaves aqui dentro de mim e mudar, escolher um lado, olha só, eu escolho ser joio ou eu quero ser trigo. Então cada um de nós tem que escolher. Ou eu quero ser o joio ou eu quero ser o trigo. Toda vez que eu sinto raiva, eu estou escolhendo ser o joio. Por quê? Porque é o meu livre-arbítrio. Eu tenho o poder de decidir o que eu quero para a minha vida. Do contrário, eu estou dando legalidade ou dando o meu livre-arbítrio para outra pessoa. Por quê? Se eu sinto ciúmes de outra pessoa, se eu tenho raiva de outra pessoa, porque ela falou algo que me ofendeu, eu estou dando o meu livre-arbítrio para outra pessoa. Então isso é o quê? Responsabilidade aliada à maturidade emocional. Maturidade emocional é igual crescimento espiritual. Então, para eu elevar o meu espírito, eu preciso ser o quê? Maduro emocionalmente. Do contrário, eu vou estar agindo como uma criança. Então, para eu me tornar filho de Deus, é necessário eu nascer de novo. Eu preciso sair desse contexto de guerra, conflito, discórdia, divisão, autopiedade, inveja, olha só quanta coisa. Isso aqui não tem nem uma parte do que tem na programação do subconsciente. Se vocês verem, cada uma dessas energias, cada um desses pensamentos tomando forma dentro de você. Então, dentro do ser humano, existe uma personalidade chamada ego, chamado morador do umbral, enfim, eu inferior, que é o anticristo pessoal de cada um. Por quê? Tudo isso daqui está dentro do ser humano. É o anticristo pessoal. Porque, poxa, quem que não quer ter paz, amor, harmonia, respeito na casa o tempo todo? Mas se toda hora eu estou entrando e criando situações de discórdia na minha casa, eu mesmo estou dando legalidade para esse morador do umbral agir na minha vida. Então, quem está controlando a minha vida? Sou eu? Será que é Deus que está controlando a minha vida? A divina presença eu sou está agindo através de mim? Ou será que é o meu morador do umbral? Então, as palestras são para reflexão, para trazer essa nova consciência, né? Uma nova consciência de viver bem. É simples. Quando eu entrei nesse caminho, eu falei, poxa, eu estou aprendendo a ser um ser humano, porque a gente não sabe ser um ser humano bom ainda. Então é bom com quem? Comigo mesmo. Porque toda vez que eu tenho a malícia dentro de mim, toda vez que eu julgo, eu deixo de ser feliz. Porque eu estou trazendo para dentro de mim uma energia negativa, sendo que eu posso escolher ter a alegria, ter sucesso, ter amor. Mas você está falando de sucesso, é materialismo? Não. O sucesso não é ter bens materiais, faz parte. O crescimento, o financeiro, tudo isso faz parte. Mas o sucesso é você ter paz, amor, harmonia, tudo dentro da casa. Você vê e fala, nossa, a minha vida é um sucesso. Eu tenho um trabalho, eu tenho a minha família e eu tenho paz. Então a minha vida é plena? Sim, a plenitude existencial, ela se dá como necessário. A abundância de paz, aí você começa a ter a energia da abundância de amor. O amor é abundante dentro de você. Quem tem o amor em abundância, a pessoa vai julgar? Não. A pessoa vai se sentir seguro? Não. Por quê? Eu tenho segurança porque eu perseverei, eu lutei para conquistar e eu comecei a valorizar. Outra palavrinha-chave: valor. Aprendam a valorizar um dia de paz. Porque quem não valoriza a paz vai vivenciar a guerra e o conflito até enjoar para poder entender o que é valor da paz. Por quê? Só valoriza um dia de sol quem passou um mês de chuva. Não que a chuva seja ruim, mas só vai valorizar a luz
quem viveu em trevas, as trevas interiores. Aí quando aparece uma luz de paz aqui, fala, meu Deus, que coisa boa. E foi uma luta, uma determinação, eu tive que perseverar, eu tive que lutar, não guerrear, eu tive que lutar contra o meu eu inferior. Eu tive que lutar contra o meu morador do umbral para poder ter um pouco de paz e conhecer o amor. E quando a pessoa conhece o amor, começa a valorizar os dias de paz. Mas não é necessário vivenciar guerras infinitas vezes para poder valorizar um dia de paz. Porque o ego, ele é expert em sabotar a sua vida. Um dia de paz, um dia de harmonia, aí o ego, para sabotar você, começa a criar uma discórdia. Então, vamos valorizar, vamos nos determinar, vamos ter determinação para poder conseguir continuar caminhando até encontrar o amor. Mas para encontrar o amor, tem toda uma batalha a ser travada no meio desse caminho. Então se tornem conscientes da sua própria escuridão. A escuridão que está dentro de cada um de nós, que cada um de nós é responsável pela sua própria escuridão. Legal, gente? Eu agradeço aí pela presença de todos. Obrigado.